Alô, como é? E aí, pessoal, como vocês estão? Bonjour para quem for dia, né? Bom matar. Como é? Como vocês estão? Aqui é o professor Gael. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de língua haitiana, tá? Vamos trabalhar hoje o tema da cultura negra, desse idioma do Haiti, que nossos irmãos aí, vizinhos nossos aí do Brasil, né? Ok? Um país americano, certo? Vamos começar então? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando para estudar bastante, né? Vamos lá. Hoje é uma aula mais de gramática, uma aula mais técnica, tá? Então hoje nós vamos ver o artigo, ou seja, os artigos. Artigo, tá? Vamos lá. Vamos começar a falar do artigo, tá? Vamos primeiro dar uma definição. Artigo, dá-se o nome de artigo às palavras que se antepõem aos substantivos para indicar se esses têm um sentido individual, já determinado pelo discurso ou pelas circunstâncias chamadas definidos, ou se os substantivos não são determinados, chamados indefinidos, ok? Então, artigo é a classe de palavras que nós estudamos, existe também no português, que é o nosso a, o, as, só que como aqui é o haitiano, é diferente, tá? Então, ele é uma classe de palavras que sempre vai indicar que existe um substantivo. Então, ele sempre vem antes para indicar que existe um substantivo depois, ok? Ele é o que nós chamamos de conectivo. Ele vai conectar partes de uma frase, né? Ele vai indicar que existe um nome, existe um ser ali que é chamado substantivo. E esse substantivo tem um nome, seja de um objeto, por exemplo, o João. O João, o é o artigo João, é um substantivo. A Maria, mesma coisa, e assim por diante com qualquer objeto, qualquer animal, qualquer palavra, certo? Dentro dessa classe de palavra artigo, existem dois tipos, o que determina o substantivo, por exemplo, o, a, os, as, e nós temos o que é indeterminado, aquele que não determina, que é uma. Quando a gente fala uma mulher, é indeterminado. Quando a gente fala a mulher, nós já estamos indicando que é uma mulher, estamos dando uma ênfase. Quando falamos uma mulher, nós não sabemos, é uma mulher qualquer. Mesma coisa para qualquer outra palavra, tá? Existe o artigo neutro, mas o português não existe esse artigo neutro, não existe, nós não usamos. No haitiano, que é essa língua que nós estamos estudando, também não existe, tá? Em haitiano sempre é separado, vamos falar assim, masculino e feminino, tá? Melhor falando assim. O artigo no haitiano, ele não existe uma categoria de artigo neutro, mas ele é neutro basicamente, porque ele é invariável. O que que significa? O mesmo artigo que significa mulher, por exemplo, assim, feminino, também é o masculino, tá? É porque dentro da gramática nós temos os determinados, indeterminados e neutros. Esse neutro não se diz, não faz referência ao gênero, se é masculino ou feminino. Não. O neutro é um tipo de substantivo, que é diferente. Nós temos no espanhol, que é o lo, por exemplo, é um artigo diferente. Quando nós estamos falando aqui de categorias e não de gênero, se é masculino ou feminino, tá? No gênero também existe o neutro, tá? Então, ou seja, o artigo em haitiano é neutro no sentido de gênero, mas não no sentido de classe, de grupo, tá? Ele sempre vai ser ou determinado, definido, ou indeterminado, indefinido. Ou vai ser a, ou vai ser uma, certo? E, bom, vamos lá para alguns exemplos, aqui algumas palavrinhas que eu peguei para vocês para nós estudarmos um pouco. Lembrando que eu vou trazer cultura negra nesta aula. Então, dentro dos artigos aqui do haitiano, lembrando que o haitiano é uma língua crioula, o grupo crioulo é um grupo grande, tá, de idiomas, é um grupo que são todos aqueles idiomas que o pessoal chama que é misto, entre alguma etnia, algum grupo africano, negro, com algum outro grupo europeu, tá? Então, por exemplo, por mais que sejam línguas diferentes, por exemplo, um parente do haitiano seria Jamaica, aqui das Américas, que também são negros, são também cultura negra, e eles possuem um crioulo jamaicano, ou seja, que é um idioma jamaicano, que é baseado no inglês. O haitiano, o Haiti, que nós estamos estudando, é baseado no francês, tá? Mas são da família crioula. Em haitiano, como eu falei, há um único artigo indefinido, tá? Yon, que fica antes do substantivo. Tem duas formas de escrever e tem
mais de uma pronúncia, tá? Essa forma que é pouco usada, tá? Então, nós temos aqui uma, tá? Para essa palavra aqui. Então, fica, por exemplo, yukana, uma pata. Yukana, uma pata. Pata no sentido de pato, pata, animal, pata. Yukana, pata. Yun ovil, um ovo. Então temos you ovil. O final é como se tivesse um E no final. Ovil. Ovile. Só que quando a gente fala rápido, a gente não percebe. You ovil. Ovil. Tá? Um ovo. Nós temos agora o pão e aqui a cereja. Vamos lá. Repare que sempre, ó, feminino, masculino, masculino, feminino. É neutro, tá? Em gênero. Como eu falei, não em classe, em gênero. Beleza? Bom, no caso do pão, nós temos you pan, pan, you pan. Um pão, you pan, pan. You saris, saris. É como se fosse um A aqui, tá? Só que a gente pronuncia com um som de E. É um A puxando pro E. You saris, tá? Uma cereja, que eu já mostrei aqui na aula passada sobre frutas, tá? A pronúncia pode mudar, tá? Dependendo da região, porque como é um idioma, também existem sotaques, dialetos. Lembrando que a República Dominicana, em alguns lugares, tem o haitiano e tem outros países da América Latina que também tem o haitiano. Que usa, assim, por grupos minoritários, então pode mudar o sotaque, tá? Deixa eu ver. Bom, chegamos agora na outra parte. Temos aqui os artigos indefinidos ou os artigos definidos ou determinados, pois o que vimos antes foi indefinido. E no haitiano há também um único artigo definido, lá, que fica sempre depois do substantivo. Pode apresentar também as formas lan, a, an, nan, em função das características fonéticas do substantivo. Diferente do português, o português sempre vem antes. Por exemplo, veja, o banco, a gravata, a faca, a família. No haitiano, vai depois, no final. Tá? É um conectivo que vai no final. Então, vai funcionar diferente, com certeza, tá? Mas a função é a mesma, tem várias formas, tá? Na verdade, tem várias escritas e pronúncias. São várias pronúncias aqui, não é uma, só são várias, propositalmente, porque cada palavra vai ter um som diferente aqui. Então, é para melhorar na hora da pronúncia, tá? Vocês vão ver que tem hora que eu vou falar que vai parecer que é francês, tem hora que não vai parecer. Então depende da escrita. Então vamos lá. Aqui. Cravate lá. Cravate lá. A gravata. Banana. O banco. Couteau. A faca. Famille. A família. Madame, não, a mulher. Então, vocês vão ver que algumas coisas vão lembrar o francês, por exemplo, madame, ou o inglês, vai ter coisa que não, couteau, a, banana, o banco, então vai ter coisa que vai lembrar o africano, porque é uma língua mista, crioula, tá? A pronúncia pode mudar devido ao sotaque, mas é assim que eu estudei e no aplicativo, então eu uso assim, beleza? Segundo o aplicativo, né, de idioma. Que eu inclusive deixo para vocês testarem aí. Bom, eu trouxe para vocês um pouco de cultura haitiana, eu trouxe músicas para vocês da cultura negra. Eu resolvi trazer rocks em haitiano, porque ouvir um nativo é muito melhor do que eu falando aqui, que eu sou um mero estudante da língua haitiana, ou seja, eu não sou fluente em haitiano, então, né, é melhor vocês ouvirem alguém que é fluente de verdade no haitiano. Não, eu, no caso, estou apenas dando um auxílio, né? Então, eu trouxe aqui algumas músicas para vocês. Eu trouxe as músicas que eu conheço do haitiano, são 2 bandas, tá? Aí vocês vão ouvir a música e daqui a pouco eu volto aí. Não vou colocar a música inteira por causa de direitos autorais, mas a primeira música, pelo menos, eu vou tentar colocar inteira. A segunda eu vou colocar um pedaço só para vocês verem. Rock em haitiano que eu trouxe. Como eu gosto de rock, trouxe rock que eu conheço mais. Mas existem outras músicas no Haiti, música clássica, pop, entre outras vertentes que vocês vão conhecer lá. Beleza? Então vamos ouvir aqui uma música
em haitiano e depois eu volto aí com vocês, beleza? Que aí vocês podem treinar a audição e ver como eles pronunciam. C'est là que pense ta qu'à rencontrer. Nous passer l'autre bord, c'est là nous te coin ta qu'à quoi assez. Si te campé gâté, c'est sous même trace dans ton navire marché. Faut voyager, tonner le pied de sablier. Là, il était sous tête. Mais moi, nous va courir, mais moi, nous filer, c'est vers nous qui me guinait, souvenir nous détruire. Mais moi, nous m'a laissé, mais moi, nous jouer, c'est vers nous qui retourner. Bom, vocês viram a primeira música aqui, eu não coloquei a música inteira, coloquei um pedaço novamente por questão de direitos autorais. Agora vamos à segunda, que é de outro autor, para vocês treinarem o haitiano também. Vamos pegar pessoas fluentes, que sabem muito mais que eu, para vocês acompanharem o haitiano. Vamos lá. Effacer ou la pensée pour mal ou faire ma glo couler la j'aime malgré pour je me remets mais vérité à dévoiler la société condamnée malgré ça ou à plaider crier dans pied de pas quitter shame baby Bom, vocês viram os dois vídeos aí, tá? Um deles é o Moonlight Benjamin, que é da primeira moça negra que vimos aí. E a segunda é do Yoni, tá? Do Haiti Rock, tá? Então, para vocês quiserem ver e conhecer, dá uma olhadinha aí, beleza? Ambos trabalham com a cultura negra, tá? Vai ser bem interessante. O artigo é conectivo, tá? Como eu falei para vocês. Conectivo é aquela... São as palavras, né, ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis, usadas para ligar os termos e orações em um período. Como vocês estão entrando nesse mundo do haitiano, então vocês não vão saber reconhecer, mas durante a música, vocês em algum momento devem ter percebido que durante a música, a primeira música, né, da Moonlight Benjamin, que é a negra, vocês devem ter ouvido ela falar várias vezes o uso do artigo a. Ela falando lá, a, que eu falei para vocês nessa aula, yo, tá? Então ela pronunciou essas palavras, lá, yo, lá, tá? Vocês podem ver que ela falou em algum momento essas palavras durante ali a pronúncia na letra da música.
tá? Então, na segunda música mesmo, nós temos uma presença mais forte, né, do rock, mais intensa, mas dá para captar também a sonoridade, as palavras ali no haitiano. Então, é bom vocês treinarem também, que é interessante. Como eu falei, eu sou um estudante, eu estudo o haitiano, eu sou professor de outras matérias, o haitiano é só uma coisa que eu estudo por fora, então quem é fluente vai saber mais que eu, com certeza, né? Eu entendo mais a gramática do que o vocabulário em si, ok? Então, como essa aula é um tema de cultura negra, eu trouxe as músicas para vocês conhecerem a cultura negra. Nós temos refugiados no Brasil, do Haiti, ok? E outra coisa também, nós temos um número alto de refugiados no Brasil de haitianos, tá? E essa cultura negra que eu trouxe para vocês do Haiti é uma cultura aqui da América, tá? Especificamente da América Central. Mas nós temos aqui no Brasil, né? Eu já conversei com um haitiano, inclusive. E é interessante que nós podemos trabalhar a cultura negra, tá? Por mais que muitos que sejam descendentes ou que são negros ou que sejam descendentes de negros aqui sejam de origem africana, mas o Haiti também sofreu a diáspora africana afrodiaspórica, então nós também temos mesmo traço, né? A mesma característica africana, tá? Então é interessante trabalhar esse tema. Então, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Vocês que são negros, sejam muito bem-vindos a essa aula. Para os demais também sejam muito bem-vindos, ok? Mas eu tenho algumas observações que eu preciso fazer para vocês, tá? Bom, vamos lá. Essa aqui é a bandeira do Haiti, para quem quiser conhecer. Eu já mostrei, estou mostrando de novo, beleza? Curiosidade, tá? Aqui é um momento de reflexão para nós encerrarmos a nossa aula, tá? Vamos lá. Primeiro, tenham mente aberta para entender isso, tá? Todo mundo que está vendo essa aula tenha mente aberta para entender isso. Hoje existe o que nós chamamos de um preconceito, um racismo estrutural e cultural, tá? Estrutural vem de estrutura, cultural vem de sociedades, visões de pensamento, ok? Vamos lá. Hoje, em vários lugares, não só do Brasil, mas principalmente aqui nas Américas, especificamente, existe um racismo cultural que sempre coloca o negro numa condição de vítima, de coitado e assim por diante. Nós sabemos que no passado ocorreu sim a escravidão, ocorreu sim a diáspora africana, sabemos disso. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu vou pegar exemplo de uma amiga minha, colega de trabalho, que é negra, e vou pegar o exemplo de uma aluna minha que é negra também. Vou pegar duas situações que aconteceu comigo. As duas falaram a mesma coisa, só que com palavras diferentes, mas foi a mesma coisa. Uma delas se chama Bruna, que é minha colega de trabalho, e a outra é uma menina negra, uma estudante, né, uma aluna minha, já teve aula comigo, e essa menina se chama Manuela, e as duas falaram a mesma coisa. Que elas se sentem ofendidas ao entrarem num estudo e terem cotas. Porque as cotas raciais que temos hoje na faculdade são ideias de pessoas brancas que colocam porque consideram que os negros não têm capacidade de fazer as coisas. Isso é o que nós chamamos de racismo cultural, ok? E podemos dizer até mesmo estrutural, pois acontece em instituições, tá? Você que é negro que está assistindo essa aula, você tem capacidade. Mesmo se você morar numa situação deplorável, você tem capacidade de passar. Tem pessoas que estão em situações assim que são desumanas e que conseguem entrar em universidades gigantes por esforço, por mérito, porque o Enem vai te avaliar por mérito, tá? Então, quando você aceita a cota racista, seja para branco, seja para negro, seja para o que for, você está aceitando que pratiquem racismo com você. Os negros têm a mesma inteligência que nós, mesma capacidade, todos eles merecem respeito e possuem sua própria cultura, a cultura negra, tá? E merecem respeito e nós devemos respeitá-los, tá? Quando você aceita a sua condição de entrar por uma cota, você está desvalorizando a sua humanidade e a sua cultura, tá? Veja a própria ciência. Quer ver se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade? Vamos fazer um teste bem simples. Eu vou falar de uma situação aqui. Vocês sabem porque... Vocês querem ver um exemplo de racismo extremamente forte que está presente na ciência? Isso aqui é para vocês pensarem, tanto negros quanto brancos. Vocês sabem por quê? Vou dar um exemplo, tá?
Não tem a teoria da evolução das espécies, o darwinismo, que fala que a gente veio ali da evolução, ok? Vocês sabem por que eles falam que o ser humano surgiu na África? Vocês sabem qual é o motivo? É um motivo racista, tá? É porque, segundo esses mesmos cientistas, tá? Esses mesmos pesquisadores, acham que o pessoal da África é menos evoluído e por isso estão mais próximos ali do animal para a evolução. Isso é racismo, tá? Isso é racismo, tá? Para quem não sabe, isso é um racismo científico, tá? Que não tem nada de científico, beleza? Até porque tem outros historiadores que acreditam que o ser humano surgiu em outra região que não foi a África, que a África veio depois, que é a região ali do Oriente Médio, na cidade de Ur, Nínive. Se vocês olharem a história, tem aquela região ali, tá? Então veja, isso é um racismo, tá? Tanto cultural, estrutural, ok? Então, entenda isso, ó. Vocês sabiam que cotas raciais nas universidades é um tipo de racismo cultural e estrutural? Sim. Se existir cota, tem que ser cota por condição financeira. Ou seja, quem é rico se vira. Quem é pobre vai ter um auxílio. Aí sim você está fazendo justiça social. Quando você está fazendo por cor de pele, você está praticando racismo, tá? Os negros têm capacidade e inteligência, possuem os mesmos direitos que qualquer etnia. E eu valorizo os negros e respeito muito vocês. Tenho amigos negros, já trabalhei com pessoas negras. Então, sim, a gente deve valorizar os negros, sim. E a cultura negra, sim. Mas devemos ir contra as cotas raciais. De qualquer tipo, não é só com o negro, isso é válido para os demais também. Então é um momento para vocês refletirem, tá? Então, como eu estava falando a minha colega de trabalho, a Bruna, quando ela foi entrar na faculdade, ela reclamou que ela se sentia desvalorizada, porque em vez de ser por mérito, ela teve que entrar por cota. Ela se sentiu mal por isso. A mesma coisa, uma aluna minha, que ela se sentia estranha, que agora que ela está entrando tá fazendo prova para entrar, até mesmo numa empresa, numa faculdade, tem cota. Ela tá se sentindo, ela disse que para mim que está se sentindo que não tem capacidade. Ela se sentiu mal por isso. Porque ela disse que ela tem capacidade. Ela não é uma vítima, tá? Então esse é o pensamento que a gente precisa quebrar aqui e moldar, tá? Então, na verdade, as cotas só valem para quem é pobre, para quem realmente não tem condição. Até porque quem é rico deveria estudar numa faculdade de rico e a faculdade que é pública, que é de pessoas que estão numa condição inferior, ficariam para todas, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Enfim, os negros têm capacidade, então vamos valorizar isso. E eu acho que acabou, deixa eu ver. Então vamos encerrar essa aula daqui, espero ter ajudado. Pensem no que eu falei, reflitam no que eu falei. Digam não às cotas raciais, tá? Porque quando você adquire a cota, você está aceitando o racismo. Seja a favor da liberdade intelectual, ou seja também religioso, o que for, tá? E hashtag aí, eu apoio o homeschooling, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, vamos ficar por aqui. É isso aí, valeu, falou!